dia, sexto ano, turma, dando continuidade, né, ao nosso capítulo 3, nosso módulo 2. Então, a gente quer que vocês peguem o livro e coloquem na página 228, tá bom? Nossa explicação hoje é referente à página 228, 229 e 230. Na 228, gente, iremos falar sobre a questão dos impactos das atividades humanas no solo. Né? O ser humano, a gente sabe que ele pode interagir, né, como já estudamos, com o solo de diversas maneiras, né? Quando ele utiliza a agricultura, né? Temos a pecuária, temos a extração de minérios, né? E também por meio de quê? De construções, né? De estradas, de cidades. E algumas atividades que o ser humano faz no solo, a gente sabe que pode comprometer a sua estrutura física, né? E com isso diminuir o quê? Vai diminuir a quantidade de nutrientes, né? E vai alterar as suas características, né? Características essas como porosidade, permeabilidade. E esse processo, né, de degradação, a gente sabe que ele prejudica o desenvolvimento dos vegetais, né? E também vai prejudicar, né, vai interferir na sobrevivência de outros seres vivos, né, que dependem do solo, né? Então, vamos a seguir, tá bom? Vamos estudar alguns prejuízos, né, que são provocados no solo, né, pelas atividades humanas e por, né, acontecimentos também naturais. Colocando agora, gente, na página 229, que é essa páginazinha aqui, vamos falar, né, do primeiro processo, que é um processo conhecido como erosão, né? A erosão é um processo, né, onde esse processo, ele é causado principalmente por quem? Pela chuva e pelo vento, né? O que é que acontece? As partículas, né, que estão lá no solo, elas vão ser arrastadas de um local para outro, né? E fazendo, né, o que a gente chama de sulcos, né? E assim vai causar um grande processo erosivo, né, naquele determinado lugar. Muitas ações, né, do ser humano pode pegar e tornar, né, esse processo de erosivo, né, ter mais intensidade, tornar ele ainda mais rápido e prejudicar cada vez o solo, né? E essa intensificação, né, da erosão pode provocar a perda do solo, né? O solo pode parar de ficar produtivo, né? Também pode ocasionar o assoreamento de rios. E a chuva, ela é um agente, né, que a gente sabe que é um agente natural, um dos agentes naturais que mais influencia esse processo de erosão. Né? Ela pode provocar degradação, né, uma grande degradação das partículas lá daquele solo. Então, quanto mais, né, intensa, né, e frequentes forem as chuvas, mais rápida pode ocorrer, né, esse processo erosivo. Temos aqui essa imagem, ó. Essa imagenzinha, gente, ela nos mostra exatamente como é que acontece, né, esse processo erosivo. Vamos analisar aí, ó, o que é que acontece, ó. Inicialmente, né, ocorre a desagregação das partículas do solo em razão do quê? Do impacto da água, né? Vai chover, aí vai começar a escorrer aquela água e vai começar a ir degradando, né? Em seguida, né, essas partículas que foram desagregadas, né, elas se soltam, né, e elas são transportadas, né, exatamente pela enxurrada ali, pelas chuvas, né, ou pelas correntes, né, dependendo da intensidade da chuva, né, são arrastadas, né. Aí depois, nas partes mais baixas, né, que vai ser essa partezinha que vai ficar aqui no final, o solo, né, essa água, né, vai perdendo essa intensidade, né, conforme ela vai se acabando, e aquelas partículas que são arrastadas, elas vão sendo depositadas em um determinado local, né, e assim prejudicar, né, fica prejudicando mais ainda o solo. Colocando agora, gente, na página 230, aí vamos dar continuidade. Temos aqui essa imagem, ó, essa primeira imagem. Já falamos sobre a questão da chuva, né, sobre o vento, né, e o vento, né, que é o que iremos citar agora, também é um dos fatores que influencia, né, esse processo erosivo, né. Ele atua principalmente o quê, né, por levar, né, ele é o transporte dessas partículas no solo, tá bom? Quanto o vento é o principal fator, né, quando ele é o principal fator que vai causar aquela erosão, né, de determinado local,
O processo, né, vocês vão ouvir falar muito nesse nome. Esse processo é conhecido como erosão eólica, né, que é a erosão causada pelo vento, que é o como está mostrando aí na fotografia ao lado, né? É esse transporte, né, e a deposição de grãos de areia, né, pode se formar, como a gente observa aí, ó, grandes dunas. E esse é um grande exemplo que temos de erosão eólica. Vamos falar aqui sobre fatores, né? Fatores esses que influenciam a erosão do solo, né? Como a gente já vem falando. Né? As características do solo, gente, como a questão, né? Temos o que? A textura, temos a permeabilidade. Elas contribuem exatamente para que a erosão ocorra de forma mais ou menos intensa, tá bom? Os solos que apresentam, né? Vamos entender o seguinte: os solos que apresentam maiores quantidades de partículas de areia são mais desagregados, né? Facilita a erosão, né? Quanto mais areia, mais aquele solo vai ter chance de passar por um processo erosivo. Então, quanto mais rápido for a drenagem da água no solo, né, menor a erosão, né? Pois isso vai dificultar o quê? A formação das enxurradas. A vegetação, né, por si, a gente sabe que a vegetação é um dos principais fatores, né, que protegem o solo, né? Exatamente porque aquele solo que ele tem muita vegetação, né, ele vai ter chance, né, vai diminuir muito a questão dos impactos das chuvas, né? Vai auxiliar na drenagem da água, vai melhorar, né, a estrutura daquele local. Então, o solo, né, quanto mais vegetação ele tiver, mais protegido, tá bom? Ele vai estar. Então, foi isso, meus amores, nossa outra parte, né, nossa explicação de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia no privado, tá bom? Bom dia a todos.